Na aula de hoje, o que eu fiz? Eu peguei o tema resenha crítica. Muita gente confunde a resenha com um texto de resumo, tá? A resenha e o resumo são parecidas, mas não são iguais, tá? Então, o que seria a resenha? Ela é um texto que ela tem por objetivo fazer uma descrição de alguma obra, de algum objeto, tá bom? Então, assim, qual que seria o objetivo? Então, eu quero falar para alguém se aquele livro, se aquele filme, se aquele teatro, se qualquer coisa eu recomendo ou não para alguém, tá? Normalmente, quando a gente vai comprar alguma coisa, ou quando sai um filme no cinema, alguma coisa, você já começa a escutar pessoas falando bem ou falando mal. Isso é uma parte de resenha, tá bom? Eu não estou contando só a história do filme, eu estou falando assim, o filme é legal por conta disso, o filme não é legal por conta disso. Tá? Então, assim, existe uma diferença entre a sinopse, né? A sinopse é mais ou menos o resumo, tá, gente? A sinopse e resumo, a gente consegue dizer que é a mesma coisa. Sinopse de filme, sinopse de livro. Por quê? Ela é um resumo, ou seja, conta os pontos principais daquela obra. Já entenda a obra que eu estou falando? Obra como um livro, um filme, um artigo de opinião, um artigo científico, capítulo de um livro, qualquer coisa que a gente possa imaginar aí, eu vou usar a palavra obra para não precisar ficar definindo esse monte de coisa toda vez que eu falar, tudo bem? Então, assim, quando a gente falar em sinopse ou falar em resumo, nós vamos estar levantando apenas os aspectos mais importantes. Então, se a gente for lembrar do que aconteceu ontem, você vai falar assim, então ontem aconteceu isso, eu comi isso, e não sei o que lá. Por exemplo, vamos fazer um resumo do almoço. No meu almoço eu comi arroz, feijão, carne, pronto. Este é o teu resumo, essa é a tua sinopse, tá bom? Quando você for resenhar, aí você vai dar uma opinião sua também, tá bom? E aí, além de você dar a sua opinião, você fala um pouco mais sobre aquilo. Então, você pode falar, no almoço de hoje, a minha mãe, que é muito boa na cozinha, ela fez um arroz com feijão que estava delicioso. Pensa no alimento dos deuses e não sei o quê. Você fala algo a mais. O resumo, você só descreve o que aconteceu. Na resenha, você ainda dá a sua opinião. E ainda você vai fazer uma recomendação. Eu recomendo que todo mundo coma a comida dela, entendeu? Porque é maravilhoso. Então, vamos lá. A resenha, ela não é apenas um texto de informação, tá bom? Quando a gente fala assim, a resenha é só para informar? Não. A resenha, ela é para informar e para opinar, tá bom? Por que ela também é para opinar? Porque na resenha aparece as apreciações, ou que seja, o que o autor acha sobre aquilo, tá? Professor, então ela não vai estar me informando nada? Vai ser só a opinião do autor? Não. Ela vai estar te informando, mas também vai estar tendo uma opinião. Então, a resenha do gênero argumentativo tá? Mas ela não é só do gênero argumentativo, ela é do gênero argumentativo com o informativo. Ela é uma fusão dos dois, tá? E uma dúvida que eu sei que vocês têm muito. Quando a gente fala na palavra crítica, normalmente vocês lembram de crítica como se fosse uma coisa ruim, né? O filme foi muito criticado, tá? Pode ser que ele tenha sido criticado construtivamente, ou seja, positivamente. Muitas pessoas escreveram sobre aquele determinado filme. Aquilo foi uma crítica. A crítica, ela tanto pode ser positiva, quanto ela pode ser negativa, tá bom? Então, ela pode ser algo construtivo ou destrutivo, né? Por exemplo, você publicou alguma coisa, você falou alguma coisa, você recebe muitos elogios, foi construtivo. O título, a resenha, ela tem um título, tá? Existe uma dica para você lembrar quando você for fazer a resenha, que é você colocar o nome da obra e uma característica que você gostou mais ou que você vai falar sobre. Então, aqui eu coloquei lá o Diário de Anne Frank, que é um livro, uma história verídica que emociona. Esse é o título da minha resenha, tá? Aqui
eu coloquei como que a gente faz o primeiro parágrafo, tá? São só algumas dicas, porque a resenha, lembra que ela é diferente do resumo. Então, quando eu vou resenhar qualquer coisa, eu preciso falar informações sobre aquilo que eu estou resenhando, tá? Resenhando tudo aquilo que eu estou descrevendo, tá? Então, se eu vou falar sobre um livro, eu vou falar o título do livro, eu vou falar quem escreveu, eu vou falar quando que escreveu, eu posso falar se ele é continuação de alguma obra ou não, eu posso falar se foi legal ter essa continuação ou não, e eu já posso falar alguma coisa sobre aquilo. Quem vai ler esse trecho pequenininho que está aqui? Publicado originalmente em 1947, se tornou um dos relatos mais impressionantes das atrocidades e horrores cometidos contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A força da narrativa desta adolescente, que mesmo com sua pouca experiência de vida, foi capaz de escrever um testemunho de humanidade e tolerância, a tornaria uma das figuras mais conhecidas do século XX. Agora, 6 décadas após ter sido escrito, o diário é finalmente publicado na íntegra. A nova edição traz um caderno. Esse seria o parágrafo inicial. Perceberam que aparece lá, o Diário de Anne Frank, então eu já sei que vai falar sobre aquele livro. Aí o que mais que ele trouxe de informação? Quando que ele foi publicado? Em 1947. O que esse diário fala? Ele traz relatos impressionantes sobre as atrocidades acontecidas lá na Segunda Guerra, né? E aí aparece uma percepção da obra do autor, aparece do autor que está falando, né? Mesmo com sua pouca experiência de vida, foi capaz de escrever um testemunho da humanidade e da tolerância. Essa parte aqui é o que o autor da resenha acha, que a Anne Frank, né, que era uma menina quando ela começou a ter que ficar num isolamento, num esconderijo, né, ela passou a ficar totalmente isolada do mundo por causa da perseguição dos judeus, tá, lá na Alemanha. Então, ela começou a escrever um diário a partir dos 13 anos dela, até mais ou menos uns 16 anos dela, que foi quando eles foram descobertos, tá? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a minha resenha a gente tem que contar sobre o que eu vou falar, quando que foi publicado, sobre o que fala, dá uma síntesinha pequenininha, e aí eu já sei, então vai falar sobre o Diário de Anne Frank, inclusive vai falar sobre a nova edição, que traz um caderno cheio de fotos. Esses 2 passos, tá? É interessante a gente já colocar o primeiro e o segundo parágrafo. O restante que a gente vai falar não tem uma ordem fixa, mas é interessante quando você for fazer a sua resenha, tá? Ou seu resumo. O resumo é interessante você fazer resumo capítulo a capítulo, tá? Então o professor passa lá, resuma esse texto. Primeiro seleciona as partes principais do texto e depois vai colocando capítulo a capítulo. Não vai misturar o primeiro parágrafo com o último, depois falar sobre o segundo e o terceiro. A mesma coisa a resenha. Você começa situando quem vai ler sua resenha sobre o que é, quando foi publicado, quando aconteceu, isso e aquilo. E aí, no segundo passo, ou no segundo parágrafo, você vai fazer um resumo, tá? Aí você vai contar um pouco da história com as informações claras. Você não vai contar o livro, ou a obra, ou o filme, ou o jornal, o show, do início até o fim, com todos os detalhes. Você vai contar as partes principais. Quem lê? O livro reconstrói os tensos anos em que a família Frank viveu em Frankfurt, em clima total de antissemitismo. A fuga da Alemanha e a vida no esconderijo em Amsterdã, com fotos e cartas inéditas obtidas junto a parentes e amigos, esta edição finalmente revela mais sobre a jovem Anne Frank, sobre sua família, o ambiente social em que ela cresceu, sua vida antes e depois da fuga e sobre seus últimos 7 meses de vida, depois de ter sido traída, capturada pelos nazistas e enviados para um campo de... E eu não falei nada demais, eu só fiz um resumo total do livro. Então, vai contar sobre essa história, vai reconstruir os tensos momentos que ela viveu lá no esconderijo, vão falar um pouco como ela ficou conhecida, como ela estava afastada dos amigos. O amigo maior que ela tinha neste momento era o diário dela, ela ganhou um diário, então, para esse diário,
ela contava absolutamente todas as aflições dela como se estivesse contando com uma amiga. Por quê? Porque ela não podia mais ter contato com os amigos. E os passos seguintes, né, vai ser quando eu vou falar um pouco mais sobre os temas e eu vou também expressar a minha opinião, tá? É quando eu começo a falar por que eu achei legal, por que eu não achei. Então, eu posso tirar alguns trechos do filme, por exemplo, eu assisti, sei lá, Guerra Civil. E aí, agora eu posso falar, nossa, mas você lembra aquela... Gente, eu não assisti, tá? Eu vou misturar tudo agora, tá bom? Então, por exemplo, vou falar sobre o filme lá, Guerra Civil, e aí eu falo assim, então, mas você viu naquela hora que o Capitão América solta aquele raio e derruba o Thanos e não sei o que lá? É uma opinião minha, pegando uma parte do que aconteceu, tá? Eu não assisti, eu nem sei se tem briga de Capitão América com Thanos, tá bom? É só um exemplo de pegar alguma coisa que aconteceu e aí eu vou falar se foi legal ou se não foi, tá? Quem lê agora? Vou selecionar, hein? Quem vai? Pode ler, professora? Vai. Eu meio seguro, professora, para não ler, professora. Ó, conhecido em todo mundo através do teatro, adaptações para televisão e traduções, o Diário de Anne Frank, incrível documento humano, continua a chocar e emocionar. Ele assinala passagens de uma vida insólita, problemas de transformação da menina em mulher, o despertar do amor, a fé inabalável na religião e, principalmente, revela a nobreza fora do comum de um espírito amadurecido no sofrimento. Lembrando que quando eu dou a minha opinião na resenha, eu não coloco a palavra eu, tá? Não existe eu acho em texto argumentativo. Eu acho, eu penso, eu concordo, eu não concordo. Vou falar, eu acho que a cena tal, isso eu não posso falar, mas é o que eu penso. O efeito sonoro daquele filme é maravilhoso. Eu não vou colocar, eu acho que os efeitos sonoros foram maravilhosos. Eu já vou te convencer, eu não estou tentando te convencer que aquilo ali é bom. Então, eu vou dizer, como que eu faço para argumentar? Foi o que eu comecei na primeira parte da aula, tá? Que é o que vocês têm muita dificuldade quando você fala assim, professor, eu quero que vocês criem um texto argumentativo. Ai, professora, eu não sei escrever, eu não sei opinar, eu não sei argumentar. Eu coloquei aqui uma frase, assim, bem banal, tá? Só para vocês lembrarem que é o que eu falei lá no começo. Então, eu falo assim para você, a maçã é uma fruta gostosa. Mas por que eu penso que a maçã é gostosa? Então, eu tenho o meu primeiro porquê. Porque ela é doce. Mas só porque ela é doce? Não. Porque ela é doce, porque ela é saudável, porque ela é de fácil acesso, então em qualquer época do ano eu consigo comer maçã, porque eu gosto da textura dela. Então eu começo a pensar sempre nos porquês quando eu vou argumentar alguma coisa. Eu tenho uma opinião formada e aí eu vou te dizer os porquês. E na minha conclusão, eu vou dizer se eu recomendo aquilo ou não, e eu vou esboçar o porquê que eu acho que você tem que ler, ou porque você tem que assistir, ou porque você não tem que assistir, porque você não tem que ler, porque você tem que visitar, porque você não tem que visitar. Tá bom? O objetivo, quando a gente procura uma resenha, é perceber a quantidade de coisas positivas ou negativas foram faladas e eu tenho uma opinião sobre aquilo. É legal ou não é? Para qual público que é? Porque pode ser que o filme, sei lá, Guerra Civil, seja muito legal para os jovens e para o adulto, para o velho, não seja tão legal. Então, você também pode indicar para quem é aquele filme, tá bom? Quem lê essa última parte aí? O Diário de Anne Frank é um retrato da menina por trás do mito, um livro que aprofunda e aumenta nossa compreensão da vida e da personalidade de um dos fortes símbolos da luta contra a opressão e injustiça, uma obra que deve ser lida por todos, para evitar que barbaridades dessa natureza voltem a acontecer neste mundo. Obrigada. Então, assim, percebeu que eu faço um resuminho de tudo que eu achei da obra. Eu achei que a obra é um mito, eu acho que ela traz uma compreensão da personalidade, traz fortes símbolos, e aí eu faço a recomendação. Ela deve ser lida por todos. E olha que eu não coloquei uma obra que eu acho que todo mundo tem que ler. Eu falei, é uma obra que todos devem ler. Uma obra que deve ser lida por todos. É uma opinião de quem escreveu? É.
Mas essa opinião, ela tem que chegar até você como se fosse algo geral. Então, eu já afirmei, uma obra que deve ser lida. Não é o que eu acho, não. Tem que ser e pronto, acabou. Entendeu?